capítulo de número 24. O seu versículo de número 48 e o de número 49. Presbítero, né? Diácono Daniel. Meu Deus, você não é que nem o Daniel lá não, né? Que promete. Aleluia. Você já me prometeu alguma coisa? Eu tomo posse. Quem sabe até o culto acabar você me promete aí. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Lucas, no seu capítulo de número 24 e o seu versículo de número 48 e o 49. Deus seja louvado pela vida da senhora Nádia Mendes. Irmãos, orem pela vida da irmã Nádia. Estamos passando por um processo. A vozinha dela está internada. E quando eu vi o pastor Gilney mandando Nádia abraçar aquela senhora, logo ligou uma coisa com a outra. Eu falei, meu Deus, logo Nádia, que viu a mãe e o avô sendo levada às pressas para a zona vermelha, em uma semi-UTI, praticamente já nula, mas Deus ainda é o Deus que faz milagre. Aleluia. E entrou de um jeito que todo mundo achava que não tinha mais jeito, mas ainda respira. Se está respirando, ainda tem solução. Eu estou mandando Nádia abraçar ela. Eu falei, meu Deus, é forte. Falei, enquanto Nádia abraça, ela ali transmite a cura. Deus visita lá a dona Irene. Aqueles que acharam o texto, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Você que não achou e que não possui uma Bíblia na mão, diga: eu vou também. Eu vou também. Lá no céu, se um sonoplasta não presta, tem alguém para fazer o negócio funcionar, a sonoplasta. Aleluia, glória a Deus. Stephanie Mendes e o Levi Mendes. O meu tangedor ali, cantor, e tem vontade de ser tocador de baterista, né, Levi? Vai ser, em nome de Jesus. Diz assim o texto, 48, capítulo 24 de Lucas. Sentados mesmo, isso, pode sentar, fique à vontade. Isso. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Glória, meu Deus. Ficai, porém, em Jerusalém, Meu Deus. até que do alto sejais revestido de poder. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha para alguém que está no seu lado e pergunta para ele: e aí? E aí? Vai ficar? Vai ficar Ou vai correr? ou vai correr? Pergunta para ele: a escolha é sua. É sua. Se fica Se fica até o final, até o ou final vai para casa ou vai para casa dormir. dormir. Se fica fica até o final, até o final ou abandona ou o abandona. barco. Vê se ele vai ficar até o final aí, irmão. Tô de olho. Se você era melhor tu ficar. O texto de que hora acabamos de fazer a leitura é um texto conhecido, pois ele é a base, é a estrutura
uma construção que se dá início no livro de Atos. Jesus, ele passa uma orientação, ele dá uma ordem, e mediante esta ordem, ele libera uma promessa. Só que aqui ele faz questão de dizer que a promessa não é dele, mas que a promessa é do seu Pai. Ele chama os seus discípulos na sua ascensão aos céus. E é neste momento, neste contexto, que quando ele já estava sendo elevado, ele fita os olhos nos discípulos e libera esta palavra. Ora, olhando para esse texto, nesses 2 versículos, nós percebemos que quem está de fora acha que é um pedido fácil de se executar, acha que é algo normal e tranquilo de fazer, mas olhando à luz da palavra e correndo também alguns textos da Bíblia Sagrada, tive eu a impressão e a confirmação que não é nada fácil de ser executado, que não é nada fácil de fazer, porque o que Jesus está pedindo é algo que levaria aos corações de alguns a dúvida, porque Jesus está querendo que nós permaneça ou que nós fique em um ambiente aonde aproximadamente 40 dias atrás lhe pregaram em uma cruz. Como que Jesus está pedindo para ficar em um ambiente onde lhe açoitaram, cuspiram, caluniaram, defamaram, humilharam, pisotearam e por cima de tudo ainda lhe despiram. Como ficar em um ambiente aonde aproximadamente 2 milhões, eu não estou falando de 2.000 pessoas, eu não estou falando de 20.000 pessoas, eu não estou falando de 200.000 pessoas, eu estou falando de 2 milhões de judeus e visitantes que estão neste momento em Jerusalém para a celebração das festas que se inicia com a festa da Páscoa, entra na festa dos pães asmos, decorre para a festa das primícias e se encerra na festa de Pentecoste ou festa da colheita. Jesus, quando ele surgiu em Israel, ele encontra diante dele opositores, ele encontra diante dele dificuldade para pregar, para ensinar e também para curar. O contexto que Jesus chega em Israel é um contexto de depravação, é um contexto de abandono só para você ter noção, é um período que Israel
Israel está vivendo que aproximadamente 400 anos sem Deus se revelar para o homem na terra. Não são 400 dias, mas são 400 anos sem Deus manifestar a tua glória, sem Deus curar, sem Deus levantar um profeta no meio do arraial, sem Deus usar um vaso para entregar um recado, sem Deus usar um profeta para passar uma revelação. São 400 anos de aparência, porque os judeus, eles montaram algumas classes religiosas, conhecida como seitas. A seita do fariseísmo, a seita do escriba, a seita dos essênios, seita dos zelotes, seita dos saduceus. Neste período, cada um formaram os seus grupos e cada um tinha a sua visão de como aplicar ou de como pregar as santas escrituras. Eles pegaram o livro da Torá, eles pegaram o Pentateuco, eles pegaram os livros poéticos, os livros proféticos e os livros da lei e fizeram um livro compacto conhecido como a Torá. E neles eles pregavam nas suas sinagogas. Em Israel, naquela época, existia aproximadamente 2.000 sinagogas, aonde todos os sábados e as quartas-feiras se reuniam para ler o Pentateuco, para ler a Torá, para ler os livros proféticos e para cantar os livros poéticos como o Salmo. É neste período que é montado estas sinagogas, que alguns critérios, algumas regras para quem quer frequentar, para quem Daniel quer visitar, ou para quem quer se converter. Só para você ter uma noção, na sinagoga é um ambiente religioso que se prega sobre a lei mosaica, que se decorre aproximadamente 613 mandamentos, preceitos, leis, ordenâncias. São 613 mandamentos que, se alguém deseja frequentar ou deseja fazer parte, tem que ser submisso aos 613 mandamentos. E também há um supervisor na sinagoga. Este supervisor é ele que tem a obrigação, pastor Gilney, em supervisionar quem é que está pisando dentro do ambiente da sinagoga. Este é o contexto em que Jesus está inserido. Só para você ter noção, em uma sinagoga não pode entrar doente, em uma sinagoga não pode entrar um leproso, em uma sinagoga não pode entrar alguém com fluxo de sangue, em uma sinagoga não pode entrar publicano, em uma sinagoga não pode entrar gentios, em uma sinagoga não pode entrar pagões, em uma sinagoga não pode entrar samaritano. É um ambiente que o supervisor, ele fica na porta e é ele quem vai supervisionar ou fazer algumas perguntas. De onde você vem? Qual é a sua tribo? De que região é a sua? Em que rua você mora? Em que bairro você mora? Em que emprego você frequenta? E ele anota todos os dados daquele que veio para a reunião. Mas ao lado dos dados que ele está anotando, existe também uma cartilha que diz quem entra e quem não entra. De onde você veio? Eu vim de Nazaré. Não, aqui você não pode entrar.
Eu vim das regiões mais baixas de Jerusalém. Aqui também você não pode frequentar. Chegam até dizer que a reunião é particular, ou que vai tratar de algo interno, para que esse indivíduo não entra para ouvir a palavra de Deus. Este é o contexto em que Jesus está inserido. E é este supervisor que tem a obrigação de expulsar, de banir, ou de jogar, ou de não deixar entrar esse tipo de pessoa. Só para você ter noção, ele tem os dados e assim informações das famílias daqueles que visitam a sinagoga, desde a quarta ou até mesmo da 14 geração. Só para você ter noção, se alguém chega e diz: eu sou da linhagem de fulano, eles vão lá no livro e abrem para ver se a linhagem que você nasceu vem de alguém pagão, vem de alguém de fora. Então eles fazendo uma ligação com a outra, eles observam e dizem: este aí de fato nunca pôde ser, ou nunca vai ser um judeu limpo. Por que perseguiam Jesus? Você não sabe. Porque na linhagem de Jesus tem Raabe a cananeia. Na linhagem de Jesus tem Ruth a moabita. Na linhagem de Jesus tem Betseba, a mulher de Urias. Está pensando que os judeus eles não vão buscar a fundo a sua identidade? É por isso que quando Jesus começou, é por isso que quando Jesus iniciou, eles olham Jesus com outros olhos. Eles olham Jesus com um olhar de menosprezo. Eles olham Jesus com um olhar de desprezo. Eles olham Jesus querendo humilhar. A ponto de um belo dia, quando Jesus adentra uma sinagoga, e ele está na sinagoga, e lá nesse ambiente acharam de dar a oportunidade para quem? Para Jesus. E Jesus, quando pega a oportunidade e que ele sobe no semipúlpito, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele observa um ambiente. E nesse ambiente existe um personagem. E este personagem está em um lugar de destaque dentro da sinagoga. E Jesus, quando fita os olhos naquele personagem, ele fica tão incomodado, ele fica tão angustiado, ele fica tão inquieto, que ele se levanta do assento que ele está e dá um grito bem alto, dizendo: este aí que vieste fora do tempo é filho do Deus Altíssimo. Jesus olhou e falou assim: é demônio, vou expulsar. E ele expulsou, dizendo: espírito imundo, sai dele. Você não sabe, mas uma confusão se generalizou dentro da sinagoga. Por que, pregador? Porque a pessoa que se manifestou como demônio era alguém do alto escalão. E aqueles que estavam sobre a frente da sinagoga, os príncipes da sinagoga, os fariseus e também os mestres da lei, não gostaram nada disso. Porque Jesus estava impondo ordem dentro da sinagoga e chamou alguém do alto escalão de endemoniado. Sai dele. E o homem caído no chão, endemoniado, se contorcendo, e Jesus repreendeu. Eles não gostaram disso. Os fariseus preferem ver as pessoas endemoniadas, Daniel, do que liberto pelo Senhor. Fariseu prefere ver as pessoas na cachaça, nas drogas, na perdição, do que num templo adorando ao Senhor. Fariseu prefere ver as pessoas lá fora, na sarjeta, jogado na lama, do que aqui dentro adorando ao Senhor. Fariseu não está nem aí para alguém que queira se converter. Tudo que eles querem é manter o seu padrão, o seu perfil. Tem alguém que está morrendo, e daí? Deixa morrer. Está morrendo porque Deus pesou a mão. Esta é a visão do
Jesus está diante disso. E Jesus, quando expulsou o demônio, aí começou a guerra interna. Por que começou a guerra, pregador? Porque eles achavam que Jesus iriam formar grupo com eles, iriam formar base com eles, iriam caminhar com eles, iriam andar com eles, iriam fazer frente com eles, iriam falar a mesma língua deles. Mas quando Jesus começou a dizer e a escancarar o que de fato eles eram, aí o bicho pegou. Porque Jesus chegou dizendo: vocês são tudo sepulcro caiado. Por dentro é um esgoto total. Por fora é até lindo, mas por dentro está acabado. Vocês são a coxa de víbora. Vocês são raça de víbora. Porque vocês não entram no céu e nem querem deixar os pequeninos entrar no céu. Vocês são tão piores, vocês são tão piores, que vocês não querem nem que a pessoa seja curada. É por isso que vocês dizem: no sábado não é bom para ser curado, tem a semana toda. Só que Jesus diz: eu sou o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do sexta. E também no sábado o meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Mas eles não gostaram. Eles ficaram com tanta raiva, presbítero Antônio, que eles começaram a chamar Jesus de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Começaram a dizer: ele expulsa demônio porque ele é príncipe do demônio. Ele expulsa demônio porque ele tem autoridade com os demônios. Se Jesus, que é Jesus, chamaram de demoniado, imagine eu e você, meu irmão. Meu Deus. Se Jesus, que é Jesus, acabaram com o ministério dele, degredindo a sua imagem, imagine eu e você. Jesus. Mas ele continua o seu ministério, ele continua a sua jornada. Só que Jesus, ele não perdia tempo discutindo. Ele simplesmente alertava os seus discípulos. Quando ele passava em algumas praças, que ele via os fariseus com o rosto deprimido, com as mãos levantadas e gritando debaixo de um sol quente escaldante, Jesus falava: tá vendo aí? São hipócritas, estão querendo se aparecer, está querendo se amostrar, está querendo se apresentar. Posso dizer uma coisa? Eles já ganharam o garladão deles, porque estão lá dizendo que ora muito, estão lá dizendo que prega muito, só porque estão na rua se apresentando e se aparecendo. Mas você quer ver uma oração que o Pai que está no céu ouve? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele em segredo, que ele vai se revelar publicamente para você. Faça isso. Então Jesus, ele começa o teu ministério ensinando. Ele não perde tempo batendo boca, ele não perde tempo discutindo, ele não perde tempo falando coisas que não edificam. Pelo contrário, ele passava pelas ruas, e se porventura alguém estava aleijado, ele fazia andar. E se estava cego, ele fazia enxergar. E se estava morto, ele ressuscitava. E se estava com fome, ele multiplicava pão e peixe. Jesus não perdia tempo discutindo, ele fazia o contrário. Ele batia de frente com o sistema, mas batia de frente fazendo milagre. Como assim, pregador? Vou lhe esclarecer. Certa feita, um homem descido pelo telhado, e alguém olhou para ele, vendo deitado, todos olhando para Jesus. E a gente falou: o que é mais fácil? Dizer para este homem: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Eles calados estavam, calados ficaram. Então Jesus liberou: homem, perdoados estão os teus pecados, agora levanta, pega a tua cama e anda. Aleluia, Deus.
posso dizer uma coisa: os fariseus não ficaram nem um pouco abismados ou revoltados porque o homem pegou e andou. Eles ficaram com raiva porque Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. Fariseu não gosta que Jesus perdoa, pelo contrário, fariseu gosta que sejam condenados, que sejam pisados, que sejam colocados sobre os ombros fardos e carga. É por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele faz diferente. Lembra da mulher que ponharam em ato de adultério? Quando pegaram ela, levaram ela até Jesus, esperando Jesus condená-la. E Jesus, logo olhando, disse: e aí, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. E do menor até o maior foi soltando as pedras e saindo fora. Por quê, pregador? Porque todos ali estavam na classe de pecadores, mas eles não gostam disso. Então Jesus, ele dá início ao seu ministério. E aí que vem a revolta, e aí que vem o ódio. Junta o ódio e a revolta e levam Jesus à cruz do Calvário. Mataram Jesus. A Bíblia chega a dizer que mataram Jesus por inveja, porque Jesus começa a arrastar a multidão, Jesus começa a fazer milagre, coisa que não viam. Aproximadamente 400 anos começaram a ver com os próprios olhos. Jesus chamando aqueles que não eram nada para fazer parte da maior comitiva que já se viu no planeta Terra. Jesus chamando os mais desprezados. Quem era Pedro? Quem era João? Quem era Tiago? Quem era Simão Zelote? Quem era Judas Iscariote? Quem era Tadeu? Quem era Natanael? Quem era Filipe? Homens que não tinham nada, mas Jesus olhou e disse: vem fazer parte do meu time, vem fazer parte da minha comitiva. Sabe qual é a raiva do diabo? É porque ele olhou para você e disse: eu vou chamar você para caminhar comigo, eu vou chamar você para viver comigo, eu vou chamar você para provar do extraordinário nesta terra. Glória a Deus! A raiva do diabo é que Jesus olhou para você e disse: eu conto contigo. A raiva do inimigo é que Jesus olhou para você e disse: vem comigo para esta marcha. E o diabo não gosta. E por que ele não gosta, pregador? Porque sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos pequenos, sabe que nós não somos capacitados, sabe que nós não somos grandes, sabe que nós não temos o perfil que o mundo talvez disserte. Para exercer tal função, tem que saber falar bem, tem que saber pregar bem, tem que saber cantar bem. Só que o universo de Jesus é diferente. Prega quem prega bem e quem prega mal. No universo de Jesus é diferente. Adora quem adora bem e adora quem adora também mal. No universo de Jesus é diferente. Adora quem é rico e adora quem é pobre, porque Jesus não faz exceção de pessoa. É por isso que o inimigo tem raiva da sua cara, porque não era para você estar aqui, mas para a vergonha deles. Olha nós. Glória a Deus! É raiva. A raiva dele é porque era para você uma hora dessa tá dançando forró e pulando fogueira. Mas em vez disso, você veio adorar aquele que é digno de toda adoração.
diabo é que ele fez uma aposta, e na aposta dele você não duraria um mês. Aí você durou um mês. Aí disseram que você não duraria 6 meses. Aí você durou 6 meses. Aí disseram: eu duvido que no São João que está vindo ele vai estar de pé adorando. Aí acabou o São João, acabou o São Pedro, e você está de pé. Glória a Deus. É a raiva dele. A raiva dele é que Jesus, ele não entrou na sinagoga e escolheu os mestres da lei, os príncipes da lei, para dar poder e autoridade. Ele foi atrás de pescadores, ele foi atrás de publicano, ele foi atrás de gente que estava debaixo de árvore, sem perspectiva de vida. A raiva dele é porque quem eles menos pensam é que tem poder e autoridade, porque ele chamou as coisas desprezíveis desse mundo para mostrar que são úteis na terra. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. É por isso que a classe de fariseus, ele tem raiva de Jesus, tem raiva de Jesus, porque quando alguém está com fome, Jesus alimenta. Quando alguém está doente, Jesus cura. Quando alguém está cego, ele tira as escamas dos olhos e faz enxergar. A raiva dos fariseus é que ele não contava em ver Jesus marchando na terra, e cada dia que passava a multidão só aumentava, o público só aumentava, o grupo só aumentava, porque Jesus é diferente de fariseu. E eu vou provar para você. Fariseus, ele olha para o status financeiro. Fariseu, ele olha para a sua posição na sociedade. Fariseu, ele olha para a sua classe social. Mas Jesus, ele é diferente. Não importa se tu mora na favela ou se tu mora no apartamento. Não importa se tu mora na pior rua de Itapitanga ou se tu mora na melhor rua de Itapitanga. Não importa se tu tem muito dinheiro no banco ou se tu não tem nenhum tostão no bolso. Aleluia, Jesus olha pra você, ou tendo ou não tendo, e diz: vem, vem caminhar glória comigo, a Deus. vem andar comigo, vem viver comigo, vem provar do melhor da terra comigo. O Senhor te trouxe hoje aqui, foi para mostrar para Satanás que ele te escolheu. Não é pelo que você é, não é pelo que você tem, e nem é pelo que você faz. Ele te escolheu, foi porque Deus no céu já tinha escrito: chama ela, Glória a Deus. Aleluia. chama ela para andar comigo na terra. Glória a Jesus. Tem raiva, ele tem raiva, e é por isso que ele quer parar Jesus. E nesse contexto, levaram Jesus até a cruz e o crucificaram, mataram Jesus, pregaram ele no madeiro. E quando Jesus está sendo pregado no madeiro, os seus discípulos estão dispersos sobre a terra. Uns estão indo para Emaús, outros já estão indo para suas cidades. Pedro voltou a pescar. Por que, pregador? Porque acharam que era o fim, ou que acabaram. E para acabar de completar, ainda surgiu uma fofoca e um disse-me-disse dentro da cidade. E a fofoca e a mentira que inventaram vai deixar você de cabelo em pé. Porque se olharmos para Mateus capítulo de número 28 e o versículo de número 11, vai descrever assim: e quando ia eles e alguns da guarda, estou falando daqueles que os saduceus e os fariseus pediram para
túmulo de Jesus. E o capítulo 28 de Mateus vai descrever que 4 soldados, eles foram guardar o túmulo de Jesus. E eles estão guardou na sexta-feira e nada aconteceu. Guardou no sábado e nada aconteceu. Mas quando chegou no domingo de madrugada, a Bíblia descreve dizendo que a terra começou a tremer, a terra começou a balançar, a terra começou a vibrar. E de acordo com que a terra tremia, a Bíblia diz que 2 seres de branco, como um flash de relâmpago, desceu na porta do sepulcro. E quando desceu na porta do sepulcro, aqueles soldados começaram a se espantar, começaram a ficar com medo. Um olhou para o outro e disse: quem ficar aqui vai morrer. Então o negócio é fugir. Então eles começaram a correr, pastor Gildei, e correram desesperados. Por que, pregador? Porque a pedra foi removida e quem estava lá dentro acabou ressuscitando. Aleluia, Jesus. Ressuscitou. E quando ele ressuscitou, esses soldados começaram a correr. E o texto vai dizer: prepare-se. E agora que vocês vão entender o contexto de toda a história. E quando eles viram Jesus ressuscitados, eles correram e foram para o sinédrio falar com a classe sacerdotal e dizer: nós estava aguardando o sepulcro, nós estava aguardando o túmulo, mas quando foi por volta das 4 da manhã, houve-se um clarão no ambiente, a terra começou a tremer, a pedra removeu, 2 anjos apareceram e Jesus ressuscitou. Aquele mesmo que morreu, agora ele está vivo, ele reviveu. Glória a Deus. Aleluia. Pasme, senhores, quando os soldados começou a relatar o fato, acontece que no meio do relato, os fariseus disseram: vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar para vocês 2 bolsas de dinheiro, que vão dar para vocês viver o resto da sua vida, só para vocês distorcer o que vocês viram. Vocês não vão dizer que ele ressuscitou, mas vocês vão dizer que de madrugada os seus discípulos vieram, removeram a pedra e levaram seu corpo, roubaram o corpo, para dizer que Jesus havia ressuscitado. Não diga que vocês viram a pedra remover, o chão tremer, e nem os homens de branco aparecer, e nem Jesus sair do sepulcro. Vocês vão dizer que os discípulos roubaram o corpo. Essa notícia não pode vazar, até os soldados olhar para ele e dizer: mas se Pilatos souber, ele vai nos matar. Aí os fariseus disseram: fica tranquilo, porque Pilatos não vai saber, nós vamos proteger vocês. Então os homens, quando saíram do sinédrio, lá em Jerusalém, no domingo por volta de 8 da manhã, ele começou nos becos e nas esquinas. Jesus não ressuscitou. Os discípulos vieram de madrugada, removeram a pedra e levaram o corpo. Logo assim, toda a cidade estava sabendo que Jesus não havia ressuscitado, mas que os discípulos roubaram o seu corpo. A notícia chegou até os discípulos, e a Bíblia vai dizer que os discípulos estão com medo, estão assustados. Capítulo 20 de João, os discípulos
estão dentro de uma casa com a porta fechada e estão assustados e com medo dos judeus, porque a notícia que está aí fora é uma mentira, é um engano, é uma falsidade. E se eles saírem na rua, podem ser lixados, podem ser apedrejados, mas quando eles estavam com medo e assombrados por causa da notícia, Jesus aparece. Glória a Deus. Aleluia. Jesus aparece. A notícia que os discípulos têm é que o negócio lá fora não está nada bom. Em Jerusalém tem festa, em Jerusalém está tendo euforia, em Jerusalém estão se comemorando os seus festejos, e todo mundo está dizendo por aí que Jesus não ressuscitou, e é por isso que os discípulos estão com medo. É aí que Jesus trampassa as paredes e grita bem alto no meio daquela reunião: Pai seja convosco, não temas, porque eu ressuscitei. Pai seja convosco, não temas, porque eu ressuscitei. Tá duvidando? Olha minhas mãos. Tá duvidando? Olha meus pés. Tá duvidando? Olha as marcas. Tá duvidando? Toca em mim. Tá duvidando? Aí pra acabar de completar, eles ainda estão com medo, porque a notícia lá fora é que levaram o corpo de Jesus. Aqui pra nós se levanta uma calúnia com o seu nome, dizendo que você falou, que você disse. Você já fica com medo, você já fica assombrado, você já fica abatido, você já fica triste, já fica esmorecido, você já abre campanha de oração, você já entra no quarto, você não quer sair do quarto. A depressão vem pra cima, a opressão vem pra cima, o medo vem pra cima. Você fica desesperado, porque levantaram uma calúnia, levantaram uma mentira, levantaram um falso contra a tua vida. Agora imagina 2 milhões de pessoas lá fora dizendo: cadê eles? Os seguidores de Jesus. Cadê eles? Aqueles que servem a Jesus. Cadê eles? Aqueles que andaram com Jesus. Falaram tanto que ele ressuscitou e acabou que levaram o corpo dele. É mentira. É mentira do diabo que o teu ministério chegou ao fim, porque o Senhor, Ele está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Ele está vivo. Meu Deus. Daqui eu vou começar a pregar. Estão todos dentro de um cenáculo. Para quem não sabe, esse cenáculo é a casa da mãe de João Marcos, ou Marcos. Este cenário, para quem não sabe, ele fica do lado esquerdo do pátio do templo. Fica em uma avenida principal, uma avenida privilegiada, que dá varanda, ou do terraço, ou do cenáculo. Dá para ver toda a movimentação no pátio do templo em Jerusalém. Quem está lá de cima, dá para ver toda a movimentação. E se sair na porta da casa da mãe de João Marcos, você se depara com uma multidão que passa dando indo como vinho. E você vai entender. E os discípulos estão neste exato lugar, e neste mesmo lugar. E é neste lugar que eles estão com medo. É neste lugar que eles estão assombrados. É neste lugar que eles estão temerosos. Porque a mentira que está lá fora é que Jesus, ele havia sido levado, o seu corpo havia sido tomado, e tinham escorraçado os soldados. Jesus, quando se apresenta neste cenáculo,
ele dialoga com os discípulos e falam para eles assim, ó, vão para o Monte das Oliveiras, vão para Betânia, que eu encontro com vocês lá. A Bíblia vai dizer que os discípulos foram para Betânia e lá se encontraram com Jesus. De Betânia eles foram para Galileia, da Galileia eles foram para Cafarnaum, de Cafarnaum ele rodou a região de Bereia e depois voltou para onde? Para Betânia, 11 quilômetros de Jerusalém. E ali Jesus começou a orientar os seus discípulos. E a orientação dele foi: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome ressuscitarão mortos. Em meu nome farás milagres e maravilha. E tem mais: farás coisas maiores do que a que eu fiz em meu nome. Jesus está orientando os seus discípulos e dizendo: se beberes alguma coisa mortífera, dano algum lhe fará mal. E se a serpente o picares, também não lhe fará mal. Jesus está dialogando com o discípulo. Só que no meio deste diálogo, no meio desta conversa, no meio deste assunto, a Bíblia diz que 2 seres de branco se apresentam. E quando esses 2 seres de branco se apresentam, eles olham para os seres de branco e depois eles viram o rosto para Jesus. Só que Jesus já está sendo levado, ele já está sendo arrebatado, e os discípulos estão olhando para Jesus. É aí que Jesus libera as suas últimas palavras: ei, eis que eu envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E entra nas nuvens. Os 2 varões que estão embaixo, ele fala: varões Galileus, para onde estão olhando? O mesmo que vocês viram subir, ele um dia voltará. Aleluia, Jesus. Jesus subindo, não deu tempo nem dos discípulos discutir o assunto. Pastor Marcos, não deu tempo nem dos discípulos relatar sobre o assunto. Por quê? Jesus falou assim: ó, vocês não estão aqui em Betânia? Volta lá para Jerusalém e vocês vão ficar lá até ser revestido de poder. Não é um pedido fácil, não é uma tarefa fácil de se cumprir. Por quê, pregador? Porque foi em Jerusalém que eles crucificaram Jesus, foi em Jerusalém que pisaram em Jesus, é em Jerusalém que está tendo a mentira, é em Jerusalém que está tendo a propagação de engano, é em Jerusalém que estão dizendo, sabe o quê? Isso tudo é falta, perca de tempo. É em Jerusalém que estão dizendo: morreu, foi perca de tempo, perdeu a vida e nada aconteceu. E Jesus está falando assim: volta para lá. Mas para onde, Jesus? Para onde estão falando mal? Lá. Volta para lá. Para onde? Para onde estão te pisando? Vamos lá. Ei, calma. Não poderia ser em Betânia, aonde ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, e o nome de Jesus está lá no ápice. Não poderia ser lá em Naim, aonde ressuscitou o filho da viúva. Não poderia ser lá em Jericó, aonde deu as vistas a Bartimeu. Não poderia ser lá em Gadara, aonde expulsou o demônio do Gadareno. Não poderia ser lá em Caná, aonde transformou a água em vinho. Não poderia ser em Cafarnaum, aonde curou o cego do centurião. Não poderia ser nesses lugares, ou até mesmo lá em Samaria, aonde fez milagre e a samaritana se converteu. Mas logo em Jerusalém,
com tanto lugar para você mandar eu ficar, com tanto lugar para você pedir para mim ir, lá em Jerusalém, onde estão querendo matar o teu ministério, onde estão querendo calar a minha voz, onde estão me perseguindo, onde estão me caluniando, onde estão dizendo que eu não sou crente, e que meu ministério é fachada, logo lá em Jerusalém, onde estão falando que é o filho. Melhor esse sonho, bota esse negócio pra estar lá, que até os vizinhos vão ouvir agora. Logo lá em Jerusalém, isso aí, isso meu filho, isso me ajude. Amanhã eu ainda tenho que pregar. Isso, logo lá naquele lugar, aonde se levantaram, aonde armaram o laço, aonde falaram da calúnia, mas logo lá, aonde disseram que ali é tudo falsidade, é tudo engano, lhe julgaram dizendo que você adora pela aparência, que você prega pela aparência, que você canta pela aparência, que tu não é crente coisa nenhuma, mas logo lá Jesus está pedindo para mim ficar, onde estão querendo acabar com o meu ministério, onde estão querendo acabar com a minha vida, mas logo lá, naquele grupo de senhoras que se levantou a calúnia, eu vou liberar, mas logo lá, naquela congregação que estão dizendo que é perca de tempo, o Senhor continuar comigo, e Jesus está dizendo, é lá mesmo que eu te quero, é no palco da vergonha que vai chegar a dupla honra, é no palco da vergonha que vai chegar a dupla honra para a tua vida. Judeus não quer, mas Jesus quer. Fariseu não quer, mas Jesus quer. Saduceu não quer, mas Jesus quer. O hipócrita não quer, mas Jesus quer. O fofoqueiro não quer, mas Jesus quer. O linguarudo não quer, mas Jesus quer. O zóio grande não quer, mas Jesus quer. O caluniador não quer, mas Jesus quer. O falso não quer, mas Jesus quer. Eles não querem, mas Jesus está dizendo, é pra lá que eu vou te levar. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Você sabe por que o Senhor me trouxe aqui? É porque tu já botou no coração, eu vou sair daquele grupo, eu vou sair daquele ministério, eu vou sair daquele trabalho, eu vou sair daquela obra, eu vou sair daquele grupo de louvor, eu vou parar com esse negócio. Aí o céu me trouxe hoje aqui para te dizer, mas é lá que eu te quero, é lá que eu quero você, é no meio dos falsos, é no meio do fofoqueiro, é no meio do linguarudo. Alguém tem que fazer a diferença em Jerusalém. Alguém tem que fazer a diferença naquele lugar. Alguém tem que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! É lá. E sabe por quê? Jesus está mandando você ir, porque Ele sabe que mesmo na tua fraqueza, que mesmo na tua pequenez, que mesmo na tua fragilidade, que mesmo te julgando, que mesmo te acusando, que mesmo te apontando, que mesmo dizendo que é fogo de palha, é chuva passageira, você ainda encontrou força para chegar em casa, tomar o banho, passar o melhor perfume, arrumar o cabelo, botar a bolsa do lado, botar um terno no corpo e dizer, nem que seja debaixo de chuva ou debaixo de prova, hoje eu vou para aquela vigília, nem que seja arrastado. É por isso, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso. Ele sabe
lugar que todo mundo me elogiou. Não poderia ser naquele lugar que todo mundo me abraçou. Não poderia ser naquele lugar que todo mundo pegou na minha mão. Não poderia ser naquele lugar que o médico disse que aqui ia dar certo. Não poderia ser naquele lugar que disse que aqui é a melhor faculdade. Mas logo em Jerusalém, logo naquela rua, logo naquele bairro, logo naquela cidade, logo naquela igreja, logo naquele ministério, e Jesus está dizendo: fica lá, permanece lá, porque eu vou enviar a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até ser revestido de poder. No palco da vergonha tem algo novo chegando para tua vida. Quem pensou que você ia ficar dentro de um quarto trancado e isolado, vai ter que ver você sair para fora. Cheia de poder, cheia de poder. Vai ter que ver você com poder e autoridade e ousadia. Vai ter que ver. Vai ter que ver. Deixa eu contar um fato que aconteceu. Os discípulos, quando estavam lá em Betânia, que Jesus subiu e falou: ficar em Jerusalém. Antes deles mandaram o discípulo ir para Jerusalém, Jesus, quando liberou uma palavra de conforto: não temas que eu sou contigo, Pai seja convosco, ele fez algo. Está lá em João 20. Ele soprou, pastor. Ele fez e disse: Meu Deus. recebai o Espírito Santo. Depois que Jesus falou isso e soprou, você sabe o que aconteceu? Os discípulos tinham saído da casa da mãe de João Marcos com as cabeças cobertas, para não serem vistos, para não serem notados. Eles saíram assombrados e assustados. Só que quando Jesus, reunido com 500, diga comigo, 500, que Jesus soprou e falou para eles: recebam. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles estavam em Betânia, 11 quilômetros, e eles voltaram para Jerusalém, porque Jesus falou: fica lá. Você sabe como eles voltou? Está no texto. Diz que eles voltaram pulando, jubilando, adorando, Aleluia. e glorificando. Glória a Deus. Saíram de Jerusalém triste e acuado com medo, mas entraram pelas portas de Jerusalém sem capuz na cabeça e dando glória. Oh, glória. Cheguei em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Quiseram nos expulsar, mas vai ter que nos ver aqui. Quiseram calar a nossa adoração, mas vai ter que ver nós dando glória a Deus e aleluia. Quiseram calar a nossa voz, mas vai ter que ver nós de pé. E eles voltaram para Jerusalém jubilando e adorando, e entraram dentro do cenáculo, e aí começaram 10 dias de adoração. Diga comigo, 10 dias. Cadê a bola? Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, isso, vai. Fala comigo, 10 dias de oração. 10 dias de oração. Glória a Deus. Aleluia. 500 voltaram. 500 subiram para o Senado. Só que eu vou falar algo aqui que vai abismar.
do cenáculo era uma sacada, um terraço. Presta atenção aqui, você não perde isso não. Estão 500 no terraço. Paulo chega a relatar disso. No dia que Jesus foi assunto aos céus, 500 estavam e presenciaram isso e regressaram para Jerusalém. 500 estavam no terraço. Só que eu falei para vocês que o terraço eles dão acesso, e é um ambiente que fica aproximadamente quase à frente do pátio do templo. E para quem não sabe, lá no templo está acontecendo a festa do Pentecoste. Para quem não sabe, a festa do Pentecoste, ela é celebrada no mês de junho, 20 de junho, do dia 20 ao dia 30 de junho, são 10 dias. A festa do Pentecoste, ela acontece 40 dias depois da Páscoa. A Páscoa ela acontece entre 16 e 20 de abril. Então de lá para cá são 40 dias, 10 dias de abril e mais um mês de maio. É nesse percurso, e no mês que estamos é que se celebra a festa das colheitas. E eu vou lhe falar como é que acontece essa festa. A festa da colheita, ela é regada com muita música, com muita dança e com muita comida, porque se celebra o ano da colheita. Eles trazem o trigo, eles trazem os cereais, eles trazem o grão e o que tem de melhor para Jerusalém. E além disso, se celebra em conjunto essa festa, outra chamada festa do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo se arma cabanas ao redor de Jerusalém e também ao redor do pátio de Jerusalém, cabanas para celebrar o período em que o povo de Israel passou no deserto, nas cabanas. E neste período, o que é que eles fazem à noite? Lá vai. Eles acendem uma bela de uma fogueira. E em volta desta fogueira, eles dão 7 voltas cantando. E é uma grande... Não, gente, você não tem ideia. Até hoje se celebram em Jerusalém. E é uma grande multidão, gente de toda parte do mundo, ao redor da fogueira. Eles dão 7 voltas ao redor da fogueira, fazendo com que aquela fogueira simbolize a coluna de fogo que guiara Israel durante a noite. Então o que está acontecendo lá em Israel é quase igual ao que está acontecendo aqui na Bahia. Fogueira, comidas típicas. Lá em Israel são chamadas de festa das luzes. Aqui, para onde você olha, é bandeirola de todas as cores. É o povo em redor celebrando a colheita, celebrando a colheita do milho, a colheita do trigo, celebrando a colheita da lentilha, celebrando a colheita da azeitona, da oliveira. É nesta mesma época, pode estudar que você vai achar lá todo este conteúdo. Então 500 subiram para onde? Para a sacada, para o cenáculo. Só que lá fora, muito barulho. Só que lá fora, muita festa. Só que lá fora, muito grito. Só que lá fora, muitas luzes. E o que é que acontece? O primeiro dia começa até bem, mas no segundo dia, de 500 vai diminuindo. Por quê? Porque o que está acontecendo lá fora está chamando a atenção. Jesus! Começou até bem a semana, mas vai diminuindo. Eu estive pregando em uma vigília lá em Maracate. Eu preguei no último dia do congresso e preguei também nessa vigília. E pasme, Senhor, num domingo à noite, o pastor
coisa errada. Ou estamos em casa ou estamos num forró dançando, pastor. Como isso? É o congresso da igreja. O povo está em casa. Mas na vigília melhora, pregador. Vamos para a vigília do outro dia. Feriado de São João. A mesma coisa. Pregador, o povo preferiu ficar em casa. Eu falei, já sei, ao redor da fogueira se esquentando. Começou até bem. Mas a sacada, o terraço, a gritaria no pátio do templo chamou a atenção dos que estavam lá. Por quê, pregador? Porque não prestaram atenção na mensagem que Deus disse: fica aí, Jerusalém. Eles acharam que é para ficar aí em Jerusalém, mas no meio da gandaia. Não, meu filho, é no templo orando. Acharam que era para ficar em Jerusalém pulando fogueira. Não, meu filho, era na casa da mãe de João Marcos falando: Senhor, manda o teu Espírito Santo, o Senhor prometeu. E aí foi diminuindo. Alguém está dizendo: está demorando demais de descer. Eu não vou esperar tanto tempo não. Eu vou ter que me ausentar porque tem algum problema lá em casa. Ou eu vou ter que viajar. Eu vou ter que celebrar essa festa porque falaram que ia fazer um churrasco. A família vai estar reunida e todo mundo vai estar lá. Eu também vou. Mas teve 120 que disseram: daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Não tem canjica, não tem milho, não tem fogueira, não tem nada. Mas lá vai estar todo mundo. E começaram a abandonar o culto. Era um culto de 10 dias. Mas eles não suportaram. Porque o barulho lá fora era estrondecedor. E eles queriam ver que barulho é esse. Aí alguém gritava: olha a bomba. E vamos ver o que barulho é esse. Outros gritavam: olha a cobra. Vamos ver que barulho é esse. Aí outros falavam: é a quadrilha junina. Vamos lá para ver que barulho é esse. Mas teve 120 que falou: eu mesmo nem olho pro lado de fora. O negócio aqui é esperar o que o céu mandou. E aí, quando o céu mandar, Israel e Jerusalém vai ver o que Deus vai fazer. Mas até lá, vamos ficar. O primeiro dia, vamos orar. O segundo dia, vamos orar. O terceiro dia, vamos orar. O quarto dia, vamos interceder. Mas não vai recuar. Nós passamos tanta coisa para chegar até aqui. Passamos tanta calúnia, tanta mentira, tanta fofoca. A doença quis levar, a pressão alta quis levar, a diabetes quis levar, a Covid quis levar, o acidente quis levar, a mentira quis levar. Mas nós permanecemos firmes. Não é agora que nós vamos recuar. Eu só saio daqui quando a promessa chegar. Manda, Jesus. Manda, Jesus. Manda, Jesus. Eu vou ficar em Jerusalém. Glória a Deus. Meu Deus. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Pregador. E para quem fica, tem milagre. E para quem fica, tem porta aberta. Eu creio. E para quem fica, tem autoridade. Aleluia. E para quem fica, tem ousadia. Meu E para Deus. quem fica, tem virtude. E para quem fica, tem poder. E para quem fica, tem livramento. E para quem fica, tem cura. E para quem fica, tem renovo. E para quem fica, tem o Senhor presente no meio. E para quem fica, tem 1000 caindo de um lado, 10.000 de outro lado, mas você não vai ser atingido. E para quem fica, descansa o coração, que Deus quebra o arco, que Deus quebra a lança, que Deus queima o carro no fogo. Para quem fica, aquieta a tua alma, porque nesta peleja, quem peleja é o Senhor. Para quem fica, tem algo novo. Para quem fica, tem vida nova. Para quem fica, tem
Se prepara. Se prepara para ver. Gente torcendo o bico quando te olhar. Não liga não. É porque os demônios vão começar a se manifestar. Não liga. Se olharem para você como olhar